Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo
a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à série Apocalipse. Hoje o nosso estudo de número 11. Nós vamos dar continuidade à abertura dos selos, que está aqui em Apocalipse no capítulo 6. Então, se você está acessando essa aula, esse estudo hoje pela primeira vez, você pode acessar os demais estudos no canal da Igreja Batista Central de Brasília no YouTube. Você pode também acessar o canal da igreja pelo Facebook e você pode ouvir também pelo aplicativo da igreja. Os podcasts estão todos ali para que você faça um acompanhamento não somente do estudo do Apocalipse, mas também como as aulas da EBD, as pregações do pastor Ricardo, e tudo está ali disponível para que você possa estudar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, abre o nosso entendimento nessa noite, nos ajuda a entender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, tira do nosso meio todo o espírito de confusão, todo espírito dizendo, você não consegue, você não vai entender, é complicado. Senhor, tira esse espírito do nosso meio, que nós possamos saber que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas de forma clara, de forma certeira, de forma que nos fortalece, nos levanta e nos edifica. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra, vamos ler aqui a partir do versículo de número 9, diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Nós vamos ler até aqui, no decorrer da aula, nós vamos ler até o finalzinho do capítulo, no versículo 17. Então, dando continuidade ao capítulo 6, nós vamos agora estudar mais alguns acontecimentos que Jesus fala a respeito deles no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. É um período, são acontecimentos que fazem parte de um período que nós chamamos de princípio das dores. Então vamos na sequência aqui, o versículo 9 e 10, Jesus vai continuar o seu sermão profético e ele vai dizer assim: Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então aqui nós percebemos o Senhor Jesus dizendo para os discípulos, olha, se preparem, vocês vão ser maltratados. Alguns vão ser mortos, e ele deixa bem claro, por causa do meu nome. É por causa do nome de Jesus que vocês serão maltratados. É por causa do nome de Jesus que alguns de vocês vão perder a própria vida. E aqui em Lucas, no capítulo 21, como nós já falamos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 trazem a mensagem escatológica de Jesus a respeito do final dos tempos. E aqui em Lucas vai dizer assim: E vocês serão entregues até por seus próprios irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. O próximo versículo vai dizer assim: Todos odiarão vocês. Olha a força dessa expressão, dessa palavra. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Por causa do meu nome. E Lucas vai acrescentar um detalhe que Jesus disse e que Mateus omitiu. Ele vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: mas não se perderá
um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Mas como assim? Vão ser mortos, vão ser torturados, vão ser traídos, mas mesmo assim, essa é a promessa do Senhor Jesus. Não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. E é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então agora nós já vamos partir fazendo já uma conexão direta com o quinto selo do Apocalipse. O quinto selo é aberto. E o quinto selo vai trazer uma revelação para as nossas vidas, que está aqui em Apocalipse 6, no versículo 9. Nós acabamos de ler, vamos ler agora, prestando atenção nos detalhes. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então aqui João tem uma visão, quando o quinto selo é aberto, ele vê almas embaixo do altar. Que altar é esse? Então nós podemos perceber que em todo o livro do Apocalipse, João viu 3 altares. Ele viu o altar do holocausto, que é esse aqui que nós estamos nos referindo no quinto selo, em Apocalipse 6, 9. Ele viu também o altar do incenso, Apocalipse 8, 3. E ele viu também a arca da aliança. Você pode conferir esse texto em Apocalipse 11, 19. Mas então, que história é essa? João viu elementos, os móveis sagrados do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão. Ele viu esse mobiliário sagrado nos céus. Olha só, vamos entender um pouco disso? Êxodo 26, 30, o Senhor Deus vai dizer assim para Moisés: faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Interessante, Deus deu para Moisés um modelo. Moisés na realidade não foi Moisés que fez aqueles móveis, Bezalel, Aholiabe e seus ajudantes. Eles moldaram, eles prepararam todo aquele mobiliário sagrado. Mas não foi da cabeça deles, não foi da cabeça de Moisés. Deus mostrou para Moisés um modelo. E Hebreus vai nos dar mais um detalhe sobre esse modelo. Olha só, diz assim, Hebreus 9, 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu. Prestaram atenção nesse detalhe? Figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Olha só, o Senhor está fazendo uma distinção bem clara aqui entre a figura, que era o tabernáculo de Moisés no deserto, o templo de Salomão em Jerusalém, que foi destruído pelos babilônicos, foi reconstruído mais tarde. Então, o Senhor está dizendo, tudo aquilo ali era apenas uma figura do verdadeiro que está no céu, mas no próprio céu, seguindo o versículo, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Alguém vai dizer assim, por que existe um altar de holocaustos no céu? Jesus já morreu. Eu não preciso mais de nenhum sacrifício para a minha justificação. O sangue de Jesus é poderoso para justificar não somente a mim, mas todos aqueles que creem nele, e nos perdoar de todos os pecados, e fazer com que nós tenhamos paz com Deus. Mas é preciso saber que ainda existem sacrifícios que nós precisamos fazer.
não sacrifícios para salvação, não sacrifícios para justificação, mas sacrifícios que são agradáveis diante de Deus. O próprio livro de Romanos 12, 1 vai dizer assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Essa é a palavra, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós poderíamos falar muito sobre esse texto, o seu sacrifício de vida. Todas as vezes que você diz não para a sua carne, todas as vezes que você diz não para o pecado, todas as vezes que você oferece a Deus sacrifícios de louvor. Às vezes naquele momento que você está chorando por dentro, você não tem ali nenhum motivo aparentemente legal, digamos assim, para cantar, para adorar, mas mesmo assim, você resolve vir para a casa do Senhor e você resolve adorar a Deus. Isso é sacrifício de louvor. E você pode ter certeza que todo este seu sacrifício, tudo que você tem feito pelo Senhor, não está sendo recebido aqui no altar da Igreja Batista Central de Brasília ou de outra igreja, outra congregação que esteja sobre a face da terra. Não. Está sendo recebido no altar celestial que se encontra diante de Deus. Vamos seguindo? Versículo 9 ainda, diz assim: as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Essas almas estavam ali, porque aqui essas almas não doaram apenas o seu louvor, não doaram apenas o seu serviço. Eles foram muito mais além. Eles sacrificaram a própria vida por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. E o versículo 10 vai dizer assim: e eles clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha a pergunta dessas almas, desses homens e mulheres que já haviam morrido por amor a Jesus. Olha a pergunta deles: até quando? Nós olhamos para essa pergunta e muitas vezes nós não paramos para prestar atenção na importância dessa pergunta. Aqui não se trata de pessoas que estavam buscando a vingança de Deus. Não, se trata de pessoas que já estavam no paraíso, já estavam na presença de Deus, e ali eles sabiam muito bem que o trono de Deus é um trono de justiça e de juízo. E eles estavam ali diante do Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor fizesse justiça em favor da vida deles. E o versículo 11 vai dizer assim: então a cada um deles foi dado uma veste branca. Lembram da veste branca que nós já estudamos ali no passado, nas aulas passadas? Significa justiça, significa a honra de Deus. E lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo. Ainda por pouco tempo, repousassem. O que significa esse repousar? Não estarem verdadeiramente ali quietos, aguardando o momento certo de Deus agir. E aqui vem outra revelação muito importante: até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, por esse versículo, eu consigo entender claramente que existe um número de pessoas, de servos e servas de Deus, que vão servir a Cristo e literalmente ser fiéis até a morte. O Senhor sabe esse número. Eu não sei, você não sabe, mas o Senhor tem esse número. Ele sabe exatamente quantos vão dar a vida por Ele. E esses textos aqui, esses versículos do 5º selo de Apocalipse 6, falam para nós, claro e direto, sobre a perseguição aos cristãos. Nós sabemos pela história que os 3 primeiros séculos do cristianismo foram terríveis,
Os cristãos foram perseguidos, foram mortos nas arenas por leões, foram crucificados como tochas vivas, atrocidades terríveis que livro nenhum conseguiu retratar na sua totalidade. Mas e será que hoje? Será que hoje nós temos perseguição no nosso meio? Será que hoje existem cristãos que são perseguidos ao ponto de perderem a sua própria vida? Vamos ver, aqui eu trouxe um material retirado do site bem conhecido, Portas Abertas, que trabalha com uma igreja perseguida no mundo. Isso é um gráfico atual, é de 2020, e aqui ele separa 50 nações em 3 níveis de perseguição. A perseguição extrema, a perseguição severa, em laranja, e a perseguição alta, em amarelo. Então são 50 países. Eu não sei se você consegue ver aqui, pela questão da iluminação, as cores, mas são 50 países onde existe uma perseguição de alta a extrema aos nossos irmãos. O primeiro país em perseguição no mundo é a Coreia do Norte. O segundo é o Afeganistão. E o terceiro é a Somália, aqui na África. Vocês vão notar que o norte da África é realmente um local muito perigoso para se viver, se você for um cristão. E aqui ele segue com os dados. Nós podemos ver que hoje um em cada 8 cristãos no mundo é perseguido por causa da sua fé em Jesus. Nós podemos ver que somente nesse ano mais de 3.700 cristãos foram presos ou condenados sem julgamento. E a gente pode perceber que por esses dados, 2.900 cristãos, aproximadamente, foram mortos por causa da fé em Jesus. Somente esse ano, meus irmãos, imagine aqueles que não foram computados. Quase 3.000 pessoas mortas. E aqui um dado muito difícil também de se ler, de se parar para pensar. 9.488 igrejas ou propriedades cristãs que foram atacadas somente esse ano. E é interessante nós observarmos que a mídia simplesmente fecha os olhos para essa realidade. Você não vê essas mortes, essas atrocidades nos jornais, na mídia local. Você não vê. Ninguém, absolutamente ninguém, do meio secular, digamos assim, se levanta para defender onde estão os direitos humanos, onde estão o direito da vida. Então, é como se o mundo fizesse vistas grossas para essa realidade. O mundo jaz no maligno, não é mesmo, meus irmãos? Trouxe aqui apenas como curiosidade algumas falas destas pessoas que estão vivendo hoje nesses locais de risco. Ali, um cristão da Índia dizendo, claro que as batidas eram dolorosas, mas por dentro eu sentia uma alegria intensa. Eu era digna de sofrer por Jesus. Vou ler apenas mais esse aqui de uma cristã da Somália. Diz assim, os anos em que pensava, eu não vou aguentar, eu fui capaz de suportar por causa de Jesus. O sofrimento passa, só precisamos buscar Jesus, somente buscar a sua graça. Amém? É muito difícil falar sobre isso. Hoje, ao final desse estudo, nós vamos orar pelos cristãos que estão sendo perseguidos. Talvez alguém pode estar perguntando assim, o Brasil tem perseguição? Sim, o Brasil tem uma perseguição velada, uma perseguição de tendência crescente e que vem sendo moldada principalmente por conta da legislação. Existe hoje uma série de leis que estão sendo preparadas, digamos assim, às escondidas. Leis que têm como objetivo amordaçar os cristãos, que têm como objetivo calar a voz profética nessa nação, calar o evangelho. Mas eles nunca conseguiram e nunca vão conseguir, porque
o inferno não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui uma notícia do site CPAD News: cristãos são queimados ainda vivos dentro de caixões pelo Estado Islâmico. Então são coisas que acontecem no mundo hoje. A perseguição hoje é muito ferrenha aos cristãos. E isso é o sinal que nós estamos verdadeiramente vivendo o princípio das dores, e o quinto selo nos mostra sobre a realidade de que Deus se importa com essas almas que foram feridas e que foram mortas. Aqui eu trouxe 2 textos para que você pense nisso. Deus se importa com aquele que morre por amor a Ele? Será que Deus se importa com o sangue que foi derramado, o sangue inocente que foi derramado covardemente, injustamente? Nós temos aqui o texto de Gênesis 4, 9 e 10, quando Caim mata o seu irmão. Não é de hoje que os filhos de Satanás destroem os profetas de Deus. E aqui o próprio Senhor vai tomar contas com Caim, e ele vai dizer assim: onde está Abel, seu irmão? O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. O Senhor ouviu a voz do sangue de Abel que clamava da terra. E aqui no Novo Testamento, Mateus 23, 34, 35, é um texto muito interessante. Jesus vai ali dizer para os fariseus, para os escribas da época, ele vai dizer assim: olha, a uns vocês matarão, a outros vocês crucificarão, a outros vocês açoitarão nas sinagogas, perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Abel foi o primeiro profeta morto do Antigo Testamento, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Zacarias está registrado ali no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24, versículo 20, quando é o último registro de um profeta morto no Antigo Testamento. Vai dizer assim: a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Então o Senhor está dizendo: olha, eu vou colocar a culpa do sangue desses profetas sobre a cabeça de vocês, porque vocês mataram os profetas. Vocês são os filhos daqueles que mataram os profetas. E agora está aqui o maior profeta diante de vocês. E mesmo assim, vocês não se arrependeram. Muito interessante a gente prestar atenção nesse versículo, porque a palavra do Senhor fala lá em Mateus, no capítulo 11, que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Interessante o Senhor falar: os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Ele é o último. Mas por que Jesus não fala sobre ele aqui? Porque ele não foi morto pelos judeus. Ele foi morto pelos idumeus, por Herodes, por Herodias, pela filha de Herodias. Mas se ele tivesse sido morto pelos judeus, pode ter certeza que aqui estaria o nome dele. Então, meus irmãos, nós precisamos entender algo: que o Senhor nos ensina, nos ordena a amar. Mateus 5, no final do Sermão do Monte, é bem claro. Jesus vai dizer: olha, amem aqueles que vos odeiam. Perdoem aqueles que vos perseguem. Orem por aqueles que vos perseguem. Sejam perfeitos, como perfeito é o meu Pai que está nos céus. Amar o inimigo é uma ordenança do Senhor Jesus para mim e para você. Olha o sacrifício que nós fazemos somente, tão somente, pela graça do Espírito Santo de Deus em nós. De nós mesmos não teríamos forças. Só que a gente se esquece de um detalhe: Deus nos ordena a perdoar, mas Ele se encarrega da vingança. Deus não deixa o mal impune. Nós vivemos num país onde há muita impunidade, mas preste atenção: no trono de Deus, no reino de Deus, não existe impunidade. Deus é justo juiz. Aqui em Deuteronômio 32, 35,
esse versículo inclusive é citado no Novo Testamento, diz assim: a mim, diz o Senhor, a mim pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. 1 Tessalonicenses 4,6 vai dizer assim: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. O Senhor é vingador. Ele vinga o sangue inocente derramado sobre a terra. Ele vinga. Então, aqueles que fizeram mal a um servo de Deus ou a qualquer outra pessoa, principalmente a um servo de Deus, se não se arrependerem, se não pedirem perdão, se não voltarem atrás, se não repararem os seus danos, podem se preparar. Que não é ameaça. Aqui é a palavra de Deus que está dizendo: ao Senhor pertence a vingança. Por isso que Jesus fala: olha, corra, acerte as contas com o seu inimigo. Acerte, antes que você caia nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que é amor, mas também é fogo consumidor. Meus irmãos, vamos aqui finalmente para o fim desse período, princípio das dores, né, que está aqui tão claramente registrado em Mateus e em Apocalipse 6. Quais são os últimos acontecimentos que vão marcar o fim desse período chamado princípio das dores? Vamos lá, esse versículo aqui, vamos ler do 11 ao 14, diz assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quais são os últimos sinais? Profetas falsos. Falsos profetas vão se levantar. E aqui o texto está dizendo bem claro: e enganarão a muitos. Eles conseguirão enganar a muitos. Cuidado. E outro sinal muito claro: o amor se esfriará de quase todos. Cuidado para que você não esteja dentro desse quase todos. O seu amor precisa ser aquecido. O amor de Deus na sua vida. E o último sinal: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Isso é o último sinal. A pregação do evangelho do reino chegando ao seu fim para os gentios. Nós vamos ver no capítulo 7 de Apocalipse que alguém ainda vai estar pregando, mas o evangelho do reino de Deus pregado para os gentios, para aqueles que não são judeus, vai ter um fim. Essa missão vai ser cumprida. Então virá o fim. Que fim é esse? Entenda aqui: fim como um conjunto de acontecimentos escatológicos. Não é um dia somente, não é um acontecimento, é um conjunto de acontecimentos. Então virá o fim. Vamos fazer um check-up agora, vamos ver se essa missão de pregação do evangelho realmente está quase no fim. Trouxe um gráfico aqui, esse gráfico é de janeiro de 2019, mas nós não estamos muito diferentes do que está registrado aqui. A fonte é a Sociedade Bíblica Escocesa e eles trazem um dado para nós. Quantas pessoas têm a Bíblia escrita em seu próprio idioma? Então a gente vê por esse gráfico que 5,6 bilhões de pessoas no mundo têm acesso a todas as escrituras sagradas, Antigo e Novo Testamento. 850 milhões de pessoas têm acesso ao Novo Testamento. 411 milhões têm acesso a algumas partes da Escritura. E 246 milhões não têm nenhum versículo escrito no seu próprio idioma. Então o mundo conta hoje com aproximadamente 7.350 línguas e dialetos. E esse gráfico está dizendo para nós exatamente isso, essas 3.900 idiomas falados no mundo hoje, por
250 milhões de pessoas que não têm acesso às escrituras sagradas. Então, se nós formos fazer uma análise hoje, nós vamos ver que existe hoje no mundo bolsões ainda de povos, principalmente na África e na Ásia. Povos, etnias, que ainda não têm uma igreja sequer, um missionário sequer, nenhum texto das Escrituras no seu próprio idioma. A missão está bem avançada, se nós olharmos em relação às missões do século passado. Nós estamos avançando, mas ainda precisamos avançar mais. Amém, meus irmãos? Chegamos aqui ao fim do 5º selo e do final, o último sinal do fim desse princípio das dores. E agora nós vamos para o 6º selo. E algumas coisas vão acontecer aqui. A gente vai ver que agora o cenário vai mudar um pouco de figura, vai mudar, aliás, não um pouco, vai mudar drasticamente. E nós vamos ler aqui Apocalipse no capítulo 6, no versículo 12, vai dizer assim: Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. Continua o texto. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Percebam aqui claramente a pergunta. Porque chegou o grande dia da ira deles, é uma afirmação, e a pergunta: quem poderá subsistir? Então aqui marca um ponto importante para nós, um marco importante do livro do Apocalipse, quando o 6º selo é aberto. Então o Senhor está dizendo: chegou o grande dia da ira deles. Aqui na realidade, eu estou dizendo o Senhor está dizendo, mas aqui são essas classes de pessoas que nós vimos aqui. São sete classes de pessoas: os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, o escravo e os livres. Eles estão dizendo, olha, eles estão declarando: chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Da ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro de Deus, do seu Filho. Quem poderá subsistir? Então, esse momento, a partir de agora, que nós lermos no livro de Apocalipse, até Apocalipse 19, nós vamos saber que é um conjunto de acontecimentos que são chamados aqui de grande dia da ira deles. Nós vamos estudar mais à frente o grande dia do Senhor. Às vezes a gente lê na Bíblia o grande dia do Senhor, o dia do Senhor, e a gente pensa que é um dia. Na realidade, esse dia vai ser marcado de forma muito especial, mas é um conjunto de fatos, de acontecimentos que vão vir sobre a terra. Esses acontecimentos são literais? Essa é uma pergunta que eu faço para você. O que você acha? O que você pensa? O sol escurecendo, a lua se tornando sangue, terremoto, fumaça, cataclismas, catástrofes naturais das piores espécies. Será que isso é literal? Vamos analisar o contexto da palavra de Deus? Presta atenção em Gênesis 1,14. Gênesis 1,14, o Senhor vai dizer assim: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles
para sinais, para estações, dias e anos. Ou seja, sol, lua e estrelas foram estabelecidos por Deus, não somente para marcar o nosso tempo, nosso dia, nossas estações, não. Eles também foram estabelecidos por Deus para os sinais. Então Deus usa sim o sol, a lua e as estrelas para nos dar sinais. Isso parece até um pouco meio estranho, né? Soa estranho, a gente tem tanta coisa esquisita hoje no mundo, tanta coisa estranha, mas enfim, vamos aqui ver o que a palavra de Deus está dizendo. Nós percebemos aqui, quando Jesus nasceu, Deus deu um sinal bem claro, a estrela, a famosa estrela de Belém. Os magos do Oriente viram essa estrela. O texto diz assim: e eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. E o texto vai continuar dizendo assim: depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram parou sobre onde o menino estava. Isso foi um sinal muito claro. Isso aqui não é algo espiritual. Essa estrela, existem vários estudos sobre que estrela é essa. Essa estrela simplesmente estacionou ali no local, marcando o local onde Jesus estava. E a gente vê que na morte de Jesus, o Senhor também deixou alguns sinais. Aqui em Lucas 23:44 e Mateus 27 vai dizer o seguinte: já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O Senhor Deus enviou sinais quando Jesus nasceu. Ele enviou sinais quando Jesus morreu. E Ele vai enviar sinais, que serão sinais iminentes da segunda vinda de Jesus. Nós já temos hoje o sol se transformando, o sol ficando escuro nos eclipses. Nós temos as famosas luas de sangue, que também são os eclipses lunares. Aqui eu trouxe apenas como curiosidade, foi retirado do site da Unicamp, impactos de asteroides, a Terra corre riscos. Ele vai dizer aqui que os asteroides maiores tendem a se chocar contra o nosso planeta em intervalos bem maiores, que podem variar de muitos milhares até milhões de anos. Esses últimos são os responsáveis potenciais por provocar grandes catástrofes que podem resultar na extinção da vida e deixar marcas permanentes na superfície da Terra em forma de crateras de impacto. A própria ciência não nega a possibilidade de asteroides caírem sobre a Terra. E é exatamente isso que vai acontecer nos últimos movimentos ali antes da segunda vinda de Jesus. Quem predisse esses acontecimentos? Esses acontecimentos estão preditos no Antigo Testamento, na profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28 ao 31, que vai dizer assim: acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Nós sabemos que essa parte da profecia já se cumpriu. O Espírito Santo de Deus veio em Atos 2, veio em Pentecostes e está hoje sendo derramado sobre toda a carne. Mas a segunda parte da profecia ainda não se cumpriu. E diz assim: mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Percebam que esses cataclismas, tanto em Joel, quanto em Apocalipse, quanto nos textos escatológicos de Jesus, eles estão ligados diretamente à segunda vinda de Jesus. Eles fazem parte desse momento especial da história. E Lucas vai dizer assim: haverá sinais
O mesmo texto de Mateus 24, quero ler aqui em Lucas 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Os poderes dos céus serão abalados. Essa é uma profecia do Senhor Jesus. Ele está dizendo: vai haver um abalo na terra antes da minha vinda. E aqui, repetindo o texto que nós já lemos, eu quero me ater aqui, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Eu quero orar com você. Nós vamos dar continuidade a esse estudo no próximo sábado, se assim o Senhor permitir. E eu quero te convidar nesse momento a orar comigo e a colocar a sua vida na presença de Deus. Vamos nos lembrar também de orar pelas nações, pelos cristãos que hoje estão sendo perseguidos. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por mais esse estudo de hoje, por tudo que o Senhor nos trouxe, Pai, ao entendimento. Senhor, eu quero clamar por cada um que está nesse momento orando comigo. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, a andarmos retamente diante do Senhor, a consertarmos a nossa vida, a colocarmos a nossa vida no Teu altar. Senhor, se existe alguém que está orando comigo agora, que sabe que está desconcertado, que sabe que o seu altar está em ruínas, meu Deus, que nessa noite nós possamos ser restaurados por Ti, sermos levantados pela Tua graça, misericórdia e perdão. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, nesse momento, com revestimento de glória, de unção, aqueles que estão sendo perseguidos. Dê a eles graça, dê a eles força, para que eles possam resistir, Senhor, para que eles continuem pregando a Tua palavra com ousadia. Senhor, se possível for, livra eles das mãos dos seus inimigos. Alcança, Senhor, cada missionário, cada vida que hoje está vivendo numa dessas nações, Senhor. Ô, Senhor, alcança também cada cristão no Brasil, Senhor, que está sofrendo perseguição, ainda que disfarçadamente. Visita, abençoa, traz vitória, Senhor, traz revestimento de glória. Traz, Senhor, o Teu livramento e a Tua justiça, meu Deus. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos.